nós estamos em nome do Senhor Jesus, louvamos, adoramos o Senhor, e agora nós vamos meditar a palavra do Senhor, a boa palavra de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Que Deus possa abençoar todos aqueles que nos acompanham pela internet também, ao vivo. Nós estamos aqui nesta terça-feira, uma noite de frio, mas eu já tirei minha blusa, que eu não estava aguentando de calor. Mas é uma noite fria, uma noite de chuva, mas o Espírito Santo está aqui aquecendo os nossos corações, nos enchendo da alegria, da paz, da misericórdia e da sabedoria. Amém? Nós tivemos no domingo, o último domingo, ontem, uma palavra que o Senhor nos deu sobre Oséias, e eu achei tão interessante, porque eu cheguei em casa, eu preparando alguma coisa, gravando a mensagem, e o Senhor deu uma palavra para mim. Eu acessei pela internet uma página, e ali estava com as letras bem destacada mesmo, Joel capítulo 2, versículo, não é a nossa mensagem, mas só a confirmação, quando eu cheguei na minha casa no domingo à noite. Então aquele site abriu bem grande na tela, Joel capítulo 2, versículo 24, que diz assim: as eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de vinho e de óleo. Era o que nós tínhamos pregado em Oséias, falando sobre o óleo, sobre o trigo e sobre o vinho. E ali aquela palavra que confirmou, que testificou. Eu achei interessante, gostei, e o Senhor alegrou meu coração. Mas hoje nós vamos meditar a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 33, versículo de número 13. Depois nós vamos lá para Deuteronômio 3, para Êxodo 3, Mas agora Deuteronômio capítulo 33, versículo de número 13, que diz assim: e de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com os mais excelentes da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Aqui é a bênção para as tribos. Aqui está falando sobre a majestade de Deus. Quando foi dado aqui, antes, no final do ministério de Moisés, quando as pessoas vão entrar na terra, e quando as pessoas vão provar da excelência da terra, então ele se lembra do que está aqui no versículo 16, e diz assim: e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José. Por favor, os irmãos poderem assentar. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Deixa a Bíblia aberta aí. O que nós estamos entendendo
que no final do ministério de Moisés, ele se lembra, sabe do quê? Ele faz menção, sabe do quê? Do seu início, de como começou. Ele estava ali, porque depois disso ele sobe aquele monte, e avista a terra, e a partir daquele momento o ministério de Moisés acaba. Mas quando o ministério dele está chegando ao fim, ele se recorda, sabe do quê? De como tudo começou. Ele fala: aqui está a benevolência da terra, aqui está a excelência da terra, aqui está tudo aquilo que foi prometido, e o Senhor Deus, aquele que falou no meio da sarça. Ele se lembra, sabe do quê? Da primeira experiência que ele teve com Deus. Como é gostoso, quando nós permanecemos até o final, nós nos recordamos como tudo começou, a maneira que começou de que maneira? O Senhor falando com ele, em cima daquele monte. O Senhor então diz: agora você sobe, Moisés, porque eu vou mostrar para você a terra que eu prometi. Agora os seus olhos vão contemplar, agora os seus olhos vão conhecer, agora a glória do Senhor se revelará na sua vida. Por quê? Porque tudo começou através do quê? Do fogo, da glória, do poder e da majestade do Senhor. E diz aqui o capítulo 3 de Êxodo: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Essa foi a experiência. A experiência, agora ele fala assim: aquele que habita na plenitude. Quando ele está falando da plenitude de Deus, quando ele está falando da plenitude da glória do Deus poderoso, nós temos que entender uma coisa. Paulo disse assim: quando eu for visitar vocês, eu irei na plenitude de Cristo, na totalidade, no poder, na revelação da glória de Deus. Isso significava, sabe o quê? Que ele viria trazendo consigo os sinais que acompanhariam, a unção dos céus, os céus abertos. Quando Jesus disse: agora vereis os céus abertos, e vocês vão ver os anjos subindo e os anjos descendo. Significa que todas as vezes que o céu se abre, é porque a glória do Senhor desce e visita o homem. E o que nós vamos estudar aqui hoje, nós começamos do fim, mas nós queremos entender o começo dessa história, para nós entendermos aquele desfecho, porque ele diz: agora toda a plenitude habita nesta terra, toda a plenitude da glória de Deus está habitando, a benevolência, porque aquele que falou no meio da sarça, trouxe agora a sua plenitude. Primeira coisa que nós vemos, nós estamos nesse mês de julho falando muito sobre terra, sobre barro, porque nós estamos num propósito nesse mês de julho, que é um mês de restauração do vaso. E nós temos que entender que, segundo a palavra do Senhor, nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E eu quero dizer para você que é necessário que este vaso seja restaurado, que esse vaso passe por uma restauração, este vaso passe pelas mãos do oleiro, que fará desse vaso um conserto,
uma aliança nesse vaso, para que nós possamos ser um vaso. Nós não vamos ser transformados de barro vamos ser promovidos para prata, ou vamos ser promovidos para ouro. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra, mas a palavra de Deus faz questão. Nós falamos domingo sobre a terra, sobre o frutificar da terra, o produzir da terra, e agora, porque o Senhor prometeu uma terra que dava leite e dava mel, e então nós vamos falar um pouco dessa terra, porque agora nesse desfecho, ele fala muito sobre a terra. Agora está a plenitude do Senhor na terra, agora está a glória do Senhor, o mover do Senhor, a benevolência do Senhor nessa terra. Porque quando Deus formou o homem, Ele tomou o pó da terra, Ele fez o homem do barro, da terra, do pó. Deus fez o homem e moldou a glória dele, a imagem e a semelhança dele no homem, para que o homem pudesse ser uma imagem, uma semelhança de Deus, através do que? Da presença do Senhor nele, da glória do Senhor nele, do poder do Senhor na vida dele. Então, nós temos que entender uma coisa. Sabe por que Deus criou a terra? E quando Ele disse assim: a terra que eu vou te dar, a terra que eu escolhi, a terra que eu lhes ofereço, é uma terra excelente. E agora Ele está falando da excelência da terra. Sabe o que significa excelência da terra? É a terra que produz grandes colheitas. O que o Senhor quer através da minha vida e da sua vida? Que nós possamos produzir frutos, que possamos haver através de nós grandes colheitas, grandes coisas. Agora eu pergunto: o que é preciso fazer? O que é preciso fazer? O que é preciso fazer? Nós temos que entender uma coisa: que na nossa vida existe um momento de decisão. Tem que haver na nossa vida um momento de decisão. E que momento de decisão é esse na minha vida e na sua vida? É o momento que nós decidimos amar a Deus, receber o seu Filho, receber o testemunho de Jesus, a morte dele, a ressurreição, a salvação que vem através do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando estamos fazendo isso, enquanto fazemos isso, a terra está sendo sarada. O Senhor sara a terra. Por quê? Porque se você estudar a Bíblia, você vai analisar desde o Velho Testamento, que sempre que um sangue é derramado na terra, a terra torna-se o quê? O que acontece com a terra? Há maldição na terra, por causa de um derramamento de sangue. A terra foi ferida, a terra foi amaldiçoada. A maldição na terra significa: Adão, por causa de você, agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Sabe que ela vai ervas daninhas. Ela vai crescer, sabe o que? Mato, espinhos. Vai crescer muita coisa que não vale, não presta. Você sai no meio de um campo, de um mato, você vai ver que tem muita coisa lá. E às vezes você fala assim: nossa, eu estou vendo tanta árvore, tantas coisas, eu estou com uma fome nesse lugar, mas só se eu comer grama, porque a única coisa que eu tenho aqui é pasto, é grama, é árvore. Mas muitas daquelas árvores que parecem estar bonitas, vistosas, se você comer a folha delas, você morre. Por quê? Porque ela é prejudicial à nossa saúde. Nós vamos morrer, porque ela contém o que? Veneno. Então, mas quando a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando Ele criou a terra, Ele colocou árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Mas por causa da desobediência, do erro, da queda, do pecado, então surgiram o que? Espinhos. E esses espinhos te ferirão. E muitas vezes existe nossa terra, está produzindo o que? Espinhos. Mas naquele momento de decisão,
que nós recebemos do Senhor Jesus, e o sangue que é derramado na terra, ele fere a terra, faz a terra produzir espinhos, amaldiçoa a terra. Mas quando o sangue do Senhor Jesus foi derramado na terra, aquele sangue o que fez? Sarou a terra. Quando as pessoas pegaram espinhos e fizeram com aqueles espinhos uma coroa, e eles chegaram, todo rei merece uma coroa. E veja, você diz que é o rei dos judeus? Então nós preparamos uma coroa para o rei, e colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas quando aqueles espinhos cravaram na cabeça de Jesus, o que aconteceu? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, encharcou aqueles espinhos. Aqueles espinhos foram encharcados com aquele sangue, significando o quê? Que o sangue de Jesus estava neutralizando os espinhos da nossa vida, os espinhos que a terra, que estava debaixo de maldição, estava produzindo, mas agora seria uma natureza nova, seria algo novo. E quando ali nós temos esse momento de decisão, de receber Jesus, é o momento que nós desvaziamos de nós mesmos, e nós recebemos mais do que uma fuga do inferno. Nós temos que entender isso. Quando ele disse aqui, e está nesta terra toda a plenitude de Deus, então, quando nós falamos assim, olha, Jesus morreu mais do que nos oferecer uma fuga do inferno. Agora eu não tenho que ir para o inferno, porque Jesus apagou os meus pecados, me comprou, lavou, remiu com seu sangue, e escreveu meu nome no livro da vida, e agora eu estou salvo. Essa é a base de tudo. Por quê? Porque agora nós pertencemos a Ele. Mas só que tem uma coisa, é mais do que isso. Por quê? Porque quando o Senhor arrancou aquele povo da escravidão, do Egito, Ele tirou aquele povo para levar para aquela terra, e o Senhor disse assim, olha, vocês vão desfrutar, primeiro, da minha presença, porque a minha presença estará contigo. Segundo, eu vou tirar vocês para vocês fazerem festa. E quando a gente faz festa, é quando a gente está o quê? Alegre, feliz. Quando as coisas estão nos fazendo alegres, porque estão as coisas concorrendo para o nosso bem, e para isso nós festejamos, nos alegramos. Número 3, aquele povo iria desfrutar, sabe do quê? Não tirar de lá para morrer e ir para o céu, não era isso, mas o Senhor oferecia para eles uma vida, e enquanto vocês viverem nessa terra, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês terão o melhor dessa terra. Porque quando eles foram sair do Egito, o Senhor disse, não, Faraó, você vai deixar o povo livre agora? Eu vou. Moisés, pega esse povo e vai embora. E o Senhor disse, não, calma, agora vocês vão da casa deles. Eu sei que eles estão velando, eles estão com os seus mortos, com os seus primogênitos mortos, mas vocês vão bater na porta de cada um deles, e vai dizer para eles que você vai sair, mas vocês querem ouro e vocês querem prata. E eles saíram de lá com riquezas. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, aquele que vence fica com os despojos. E o Senhor está dizendo isso aqui, estamos declarando total vitória, a vitória do povo de Deus, a vitória do povo de Deus. Então os despojos ficam para aqueles que vitoriou. Aqueles que foram derrotados terão que entregar, terão que ceder os despojos. E o povo saiu cantando, dizendo que só o Senhor é Deus. E agora, eu queria entender uma coisa aqui com vocês. Quando Moisés estava naquele monte, quando Moisés estava ali diante daquela sarça que estava em chamas, e aquela voz que falava no meio das chamas,
Então nós começamos a compreender algumas coisas tão magníficas aqui, porque olha o que diz aqui a palavra do Senhor, quando primeiramente aqui, o versículo 8, o versículo 7 fala assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Primeira coisa, o Senhor está dizendo aqui: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o clamor que o meu povo tem feito a mim, e tenho visto e tenho conhecido as suas dores. Sabe, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor recebe e ouve o nosso clamor, a nossa aflição. Por isso que nós devemos clamar. A palavra do Senhor diz: clama a mim. E quando nós clamamos a Ele, e Ele vai conhecer as nossas dores, as nossas aflições, os nossos opressores, os nossos inimigos que nos cercam, que se levantam contra nós. Aí vem o versículo de número 8 que diz assim: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Portanto, desci para livrá-los. Ele está dizendo assim: Moisés, o meu povo está preso, o meu povo está cativo, o meu povo está aflito, o meu povo está passando dores, mas para isso eu desci do meu trono, eu desci da glória, eu desci para colocar o meu povo em liberdade. Significa o quê? Que agora, Moisés, você vai até Faraó, e você vai dizer para Faraó deixar o meu povo livre. E Faraó disse assim: Senhor, é melhor só mandar outro, não? Acho que eu não vou, eu não sou a pessoa ideal, eu não tenho uma boa eloquência, eu não vou saber falar, o senhor deveria levantar um outro. Aí, se você for ver aqui, ele fala assim: quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para ir até o povo e dizer que eu sou o libertador deles? Quem sou eu? Moisés pergunta para Deus. E o Senhor não responde: quem é você? E ele responde da seguinte maneira: eu não vou falar quem é você, eu vou falar quem sou eu. Eu sou o que sou. Eu sou. Eu te envio. Diga que foi eu que te enviei. E quando Moisés sai e vai no Egito, e chega na porta do palácio, e chega ali não chega um chefe de estado, não chega ali um rei, não chega ali um príncipe, que vem com uma comitiva, que vem ali em camelos, com roupas, com presentes para o rei, para que o rei o recebesse. Mas chega um homem simples, um homem do campo, chega um homem, um pastor de ovelhas, trazendo um cajado na sua mão, e ele chega na porta do palácio, de Faraó, e disse: eu preciso entrar, e preciso falar com o Faraó. Você quer falar com ele? Eu quero. Diz para ele me receber, que eu preciso falar com ele. Estranho. Enfim, foram falar para Faraó: olha, tem um pastor de ovelha aí com um cajado na mão, que diz que quer entrar e falar com você. Manda entrar. Não sei quem é o maluco, mas fala para entrar.
Diz para ele vir falar o que ele tem para dizer. E quando ele chega diante de Faraó, ele disse: eu vim porque o Senhor Deus de Israel, porque o Senhor Deus a quem eu creio e quem eu sirvo, ordenou para que você deixe o povo dele livre. E Faraó disse assim: eu não conheço o seu Deus, e por que deveria eu obedecê-lo? Diz para o seu Deus que eu não o conheço, que eu não sei quem ele é, e diz para ele que eu não vou obedecê-lo. E Moisés disse: então você vai conhecer o meu Deus, você vai conhecer a fúria do meu Deus, você vai conhecer a mão do meu Deus, e você vai ter que deixar, porque quando esse Deus fala, Ele tem todo o poder. Você não conhece esse Deus, você não sabe quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer, mas você vai ter o privilégio de conhecê-lo. Vai ser muito doído, vai ser muito amarga a sua experiência, mas você vai saber quem é o Senhor. Sabe, irmãos, tem duas formas de nós conhecermos o Senhor: de uma forma doce e de uma forma amarga. A forma doce é quando Moisés termina o seu ministério, a sua carreira, dizendo: a benevolência do Senhor, a bondade do Senhor, a grandeza do Senhor, a plenitude do Senhor habitou nesta terra e habitou nas nossas vidas. A presença do Senhor, a glória dele, a bondade dele, a benignidade dele, a bondade dele, a misericórdia dele nos seguiu, nos acompanhou. Mas Faraó teve que conhecer, porque num só dia, depois de ver todo o Egito, que era o lugar de maior riqueza, o Egito era o lugar de maior referência do mundo na época, ele viu o seu país ser devastado pela fome, pela miséria, pelas pragas, pelas pestes, pela morte, pela destruição, porque ouvia-se à distância o choro do povo, a dor do povo e o gemido daquele povo. Um povo que estava em situação de lástima, de miséria, porque o Egito foi assolado, foi destruído. Não havia neles nenhum conforto de clamar pelos seus deuses, porque os deuses foram destronados e envergonhados. E aquele povo agora estava ali. A única coisa que me resta é o meu exército, porque o meu exército é poderoso. E agora este povo vai saber que o exército de Faraó é o exército mais temido da face da terra. Mas quando este exército tentou afrontar não Moisés e não o povo de Deus, mas quando foi contra o próprio Deus, ele conheceu a maior derrota da sua vida, porque num só momento ele viu quando todo o seu exército forte, armado e poderoso se desfez diante dos seus olhos. E Faraó voltou sem o seu exército, voltou para o seu país arruinado e destruído. E o povo sai, e a presença do Senhor, e a glória do Senhor, e olhavam para cima e viam a nuvem da glória do Senhor, que estava sobre o povo, que comandava o povo, que dirigia o povo, e que protegia o povo, e que guardava aquele povo. Nós temos que entender uma coisa, que o Senhor tem o melhor para nos fazer. E hoje nós estamos falando que os dias que nós estamos vivendo não são diferentes desses dias que viveu Moisés, porque os dias que nós estamos vivendo são semelhantes.
são semelhantes. Por quê? Porque aquela sarça em chamas, que está ali afogueada, hoje, no meu dia, nos nossos dias, é a manifestação, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo para inflamar os mensageiros, para inflamar os pregadores da palavra do Senhor, para dizer: olha, para isso, assim como o Senhor disse, para isso eu vejo a aflição do povo, a dor do povo, a humilhação do povo, e para isso eu desci. E assim, semelhantemente, como um libertador, como um restaurador, o Senhor Jesus desceu. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra do Senhor diz: os homens que estavam assentados em trevas, em densas trevas, viu uma grande luz, porque a luz brilhou, a luz raiou, e a luz era Jesus. Eu desci dos céus, eu desci para trazer vida, para trazer livramento, para trazer libertação, para trazer restauração e para trazer transformação. Curando os enfermos, libertando, restaurando, transformando, arrancando, porque hoje Satanás, Faraó para nós hoje é Satanás, e o Egito para nós hoje é o que? É o mundo dominado por Satanás, onde as pessoas estão presas, onde as pessoas estão derrotadas, estão aflitas, se tornaram escravos e prisioneiros do pecado, porque Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. E o opressor, Satanás, domina as suas vidas e domina as suas mentes. Mas para isso eu vim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para isso eu desci, e Ele veio e derramou o seu sangue, e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O mal que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. Jesus foi levado ao matadouro, como uma ovelha que é levada ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca, mas o seu testemunho nada tinha para que nós o desejássemos, mas o seu testemunho era de vida. Jesus não falou nada, algumas palavras apenas: Pai, por que me desamparaste? Tenho sede. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não eram palavras eloquentes, palavras que poderiam demonstrar um discurso para atrair pessoas, e as pessoas que chegavam até ele, alguns olhavam e balançavam a cabeça e saíam dizendo: esse diz que salva a todos, mas não consegue salvar a si mesmo. Outros diziam: esse não pode ser o Filho de Deus, senão não estaria aí nessa cruz. Outros diziam: se ele fosse realmente o Filho de Deus, o libertador de Israel, ele desceria dessa cruz e salvaria a si mesmo. Não trouxe uma pregação, não trouxe uma palavra que pudesse atrair pessoas, mas a sua morte, mas a maneira pela qual ele era fiel e servia a Deus. Um dos ladrões da cruz diz assim: estou aqui, você está aí, eu estou aqui, porque nós somos pecadores, porque nós erramos, falhamos, pecamos, e por isso estamos aqui. Mas este não tem mal, ele não tem pecado, ele não deveria estar aqui. Não era para ele estar aqui, nós sim, mas ele não. Mas por que ele está aqui nesse instante? Por que ele está aqui? Aquele homem olha para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Não havia uma pregação que atraísse, mas era o Filho de Deus, reconhecido, porque depois até o próprio centurião que estava ali batia no peito e chorava,
e dizia: este verdadeiramente era o Filho de Deus. Por quê? Porque o povo começou a reconhecer, porque a sua morte começou a trazer vida, começou a trazer restauração, salvação, porque ele disse: Pai, está tudo consumado, está tudo consumado. E quando ele disse está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, significava o quê? Que o desfecho do poder de Deus, da manifestação, e agora Jesus se tornaria Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não somente o Rei de Israel, mas o Rei das nações, o Rei de todos os povos e de todas as línguas, porque Ele é o Senhor, Ele é o Messias, é o enviado de Deus para salvar o povo. E hoje nós podemos chegar como pastores na porta do palácio de Faraó e batermos com o cajado na porta e dizer: abre esta porta, porque eu tenho algo para você, deixa esse povo livre, assim diz o Senhor, deixa o meu povo livre, porque este povo, o Senhor veio ao mundo, não para que esse povo tivesse que ir para o inferno, Jesus não veio ao mundo para que esse povo continuasse indo para o inferno, mas agora existe uma esperança. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas, disse o Senhor Jesus. Agora a história muda, agora a terra está sendo restaurada, para que esta terra tenha grandes colheitas, e o Senhor disse assim: quando vocês estiverem nessa terra, vocês farão festa da colheita, festa das colheitas. Por quê? Porque vocês colherão o melhor dessa terra, vocês terão o melhor dessa terra, vocês trarão o melhor dessa terra. Será que nós temos feito festas da colheita? Será que nós estamos com uma terra que mana leite e mana mel? Será que podemos dizer hoje, nesta terra está a plenitude do Senhor? Como disse Moisés, ele se referia àquela terra, Canaã, mas hoje eu estou referindo, sabe a quem? A cada um de nós, que somos o pó, que somos terra, que somos barro. E eu quero dizer para você: será que a plenitude do Senhor tem habitado em você? A bondade, a benevolência, a misericórdia do Senhor tem sarado a sua terra, tem alcançado você e feito de você um vaso restaurado, uma terra sarada, uma terra que mana leite e mana mel. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós nos tornemos primícias do Senhor. Ele quer que nós tornemos o melhor que Ele tem aqui na terra. Porque no mundo, alguém pode dizer assim: de onde que esse homem é? Ele é de Nazaré. E alguém: de Nazaré? Por acaso pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? Nazaré nunca deu nada de bom para ninguém, nunca fez nada de bom para ninguém. E por que agora Nazaré resolveria salvar o mundo? A realidade é essa. Deus não está pedindo opinião de ninguém. O que você acha, o que você não acha, o que você pensa, o que você não pensa. Mas a única coisa que Jesus disse: olha, o que os homens pensam? Eles dizem uns que você uns dizem que é profeta, outros que é Elias, outros que é João Batista. Cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa. E disse assim: e vocês? O que vocês pensam? Quem eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo de Deus, é o Messias, é o enviado de Deus. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou essas coisas não foi a tua carne nem o teu sangue, mas foi o Espírito do Senhor que te revelou essas coisas. Assim como nesse momento final, Moisés se recorda de tudo como começou, de que maneira que isso tudo começou, e ele disse: toda a trajetória começou lá na sarça, porque aquele que falou do meio da sarça, agora está cumprindo tudo aquilo que ele prometeu. E agora nós como igreja,
na reta final do povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos caminhando para onde? A igreja começou há 2000 anos atrás, Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E como nós estamos hoje? Será que hoje nós estamos como Moisés? Será que estamos na mesma fé de Moisés, no mesmo raciocínio de Moisés? Porque hoje está sendo ainda prevalecendo aquilo que se aconteceu no meio daquela sarça, aquele fogo que se consumia, que se ardia, não consumia a sarça, mas era o fogo que consumiu o Egito, que consumiu o faraó, e consumiu os deuses, e consumiu toda a escravidão do povo de Israel, e deu a libertação para o povo. Será que a igreja ainda continua nessa mesma chama que aconteceu em Atos capítulo 2? Será que ainda hoje, 2000 anos depois, ainda estamos inflamados, ainda podemos dizer, nós estamos aqui hoje, mas nós estamos movidos pelas labaredas de fogo que desceram no cenáculo, pela unção, pelo vento impetuoso e veemente que encheu aquela casa, que distribuiu labaredas de fogo sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios da glória do Senhor, e havia unção, e havia poder, e havia um mover de Deus, e os céus, a plenitude de Deus e da glória do Senhor estava sobre aqueles vasos, sobre aqueles homens, sobre aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Será que a igreja ainda continua nesse mesmo raciocínio? Ainda continua movida pela unção, pelo poder, pela mesma unção e pela mesma glória de Deus? Ou será que a igreja já perdeu? Porque Moisés, quando descia daquele monte, o rosto dele brilhava com a glória de Deus. O rosto de Moisés brilhava, a glória de Deus brilhava na vida dele, o poder de Deus brilhava na vida dele. Será que nós ainda podemos sair daqui hoje e a glória do Senhor vai estar estampada no nosso rosto? Estará a glória de Deus brilhando na nossa vida? Eu quero dizer uma coisa: o Senhor Jesus veio porque o homem caiu e perdeu a imagem e semelhança do Senhor. Mas o Senhor Jesus veio para trazer de volta o que o homem perdeu. O Senhor Jesus veio para trazer de volta aquilo que foi tirado, aquilo que foi arrancado, para que nós pudéssemos trazer de volta no nosso rosto. Paulo disse: a beleza de Cristo, o perfume de Cristo, a glória do Senhor nos enchendo, tocando, movendo, transformando e restaurando as nossas vidas. Estamos preparados para este derramar, para este mover de glória, de unção e de poder que o Espírito Santo traz na nossa vida? Vamos colocar de pé, vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor. Que pessoas possam olhar para nós como aquele pecador que olhou para Jesus e disse: Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Por quê? Porque embora Jesus estivesse morrendo, mas o Espírito Santo estava sobre ele. Porque o Espírito do Senhor, a glória se cumprindo, se fazendo cumprir a palavra. Embora ele estava ali dizendo: Senhor, meu Deus, por que tu me desamparaste? Mas ainda assim, o Espírito Santo estava ali para fazer cumprir. Lançaram sorte sobre as suas vestes, não quebraram nenhum dos seus ossos. Depois de morto, foi transpassado pela lança. E mesmo depois de morto, foi colocado num sepulcro entre os ricos, para que a palavra de Deus se cumprisse. O Espírito Santo estava ali para fazer-se cumprir a palavra de Deus.
e vou dizer que o Espírito Santo ainda está sobre a igreja para se fazer cumprir a palavra de Deus. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. A palavra do Senhor ainda se faz cumprir na nossa vida para que nós possamos ir anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, pregar entre as nações e anunciar que Jesus é o Senhor e de fazer discípulos. E quando levamos pessoas a crer, a confiar no Senhor, a glória do Senhor se manifesta e se revela. Vamos, fecha os seus olhos nesse instante. Clama ao Senhor, porque a palavra diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Oh Deus poderoso, Deus santo, Deus criador dos céus e da terra, tu és o Deus em cuja presença nós estamos. Senhor, a tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, traz agora, Senhor, a tua unção, traz agora, meu Deus, o teu poder, traz agora, Senhor, a tua virtude, o teu Espírito. Abre agora, Senhor, as comportas dos céus, e que as bênçãos venham ser derramadas. Meu Deus, tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz nova todas as coisas. Ó Deus poderoso, unge agora as nossas vidas, Senhor, porque assim, meu Deus, como, ó Deus, Moisés, ele foi até Faraó e colocou em liberdade, ainda assim, Senhor, nós estamos indo por todas as partes, anunciando o Evangelho, anunciando o teu reino entre as nações, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma, unge, levanta o caído, sustenta o fraco, o abatido, restaura e renova para a glória do nome do Senhor. Ó Deus poderoso, vem agora, Senhor, trazer libertação, trazer, Senhor, resposta, trazer, Senhor, renovação. Unge agora, Senhor, com teu Espírito, porque assim, Senhor, como, ó Deus, Moisés, Senhor, termina o seu ministério dizendo: a plenitude do Senhor e a glória do Senhor está sobre esta terra. A bondade, a benevolência do Senhor, o poder do Senhor e a sua plenitude se faz presente nesta terra. Ainda assim, Senhor, nos dias de hoje, possamos dizer ainda que a presença do Senhor e a plenitude do Espírito Santo e o poder do Senhor, a mesma palavra e o mesmo poder e a mesma unção que estava no fogo, que estava na sarça, e hoje podemos dizer: a mesma unção e o mesmo poder que estava no cenáculo ainda está sobre a igreja, ainda está sobre o povo de Deus, ainda está sobre a noiva de Cristo, ainda está sobre aqueles que foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Oh poderoso Espírito Santo, enche cada um de nós, traz, Senhor, a paz, traz, Senhor, a unção, traz, Senhor, a libertação, traz, Senhor, o refrigério, liberta, Senhor, os cansados, os fracos, os oprimidos, porque estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o unigênito de Deus, é o Filho de Deus que foi enviado na terra para os pecadores que fossem curados, que fossem resgatados, que fossem restaurados e fossem sarados de toda a sua maldição. Meu Deus, traz agora a tua graça, a tua unção, o teu poder, tempos de refrigério, tempos de renovação, tempos de graça, tempos de glória, tempos de unção, tempos de um mover do Espírito Santo, porque estamos na mesma unção, no mesmo poder, na mesma fé e na mesma glória que o Espírito Santo derramou nos dias dos apóstolos, ainda continua sobre a igreja do Senhor, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que foram comprados e foram chamados para um decreto de glória, de vitória e um de mover do Espírito Santo. Queremos ir até os povos e as nações e anunciar, Senhor, que Jesus Cristo salva, que é o Senhor, que é o restaurador, que é o Filho de Deus, que voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja, e devemos estar esperando, preparando para o noivo. Meu Deus, derrama a tua unção, o teu poder e a tua graça e a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, queremos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, e que haja em nossos corações, Senhor, um grande mover evangelístico, como o Senhor aconteceu na vida dos apóstolos, como aconteceu, Senhor, na vida da igreja, no começo, no início, Senhor, quando foi cheia do Espírito Santo. Queremos ainda, Senhor, nos dias de hoje, esta mesma unção, esta mesma virtude, este mesmo poder, que os enfermos sejam curados, que os fracos sejam, Senhor, oh meu Deus, fortalecidos, e os que caíram se levante, e aqueles que estão longe venham para perto, e aqueles que não são, sejam comprados, encontrados e resgatados, Senhor, do império da morte e das trevas, e transportado para a tua maravilhosa luz. Oh meu Deus, que a tua plenitude esteja sobre esta terra que somos nós, que a glória do teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, e que nós possamos frutificar como aquela terra iria produzir, iria dar leite e mel. Assim nós também queremos, Senhor, trazer, Pai, para todos aqueles que têm fome e tem sede da tua palavra. Usa a tua igreja, usa as nossas vidas, usa cada um de nós como um canal nas tuas mãos, e que o teu poder, a tua unção e a tua virtude venha transbordar nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, visita agora cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que nos acompanha, Senhor, pela internet. Meu Deus, dá vida, dá paz, dá alegria, dá unção, dá refrigério, cura os enfermos, liberta, Senhor, e visita, Senhor, a todos com a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos, a presença do Senhor está nesse lugar. Você que nos acompanha pela internet, a presença do Senhor está sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu lar. Não desanimes. Muitas vezes você pode estar passando por uma aflição tão grande. Talvez você, como Moisés, que esteve no Egito e conheceu a aflição do povo e viu a situação que o povo encontrava, e sabia que precisava de uma força muito grande, um poder muito, muito grande para resgatar aquele povo. E ele sabia, todos os dias que ele esteve ali, ele sabia que aquele povo estava em aflição, mas que precisaria um Deus, e tinha que ser um Deus forte e poderoso para responder àquele povo e livrar aquele povo. Mas esse Deus existe. Esse Deus, Ele é real, e Ele quer te abençoar, como fez com aquele povo, quer fazer com você e quer fazer comigo nesse dia. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor e adore ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra, embaixo da terra. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.